Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Vamos, meus amados, elevar o nosso pensamento a Deus, clamar a Ele, estenda sobre nós as suas mãos, que nos guarde, que nos proteja, que nos torne pessoas dignas de estarmos diante dEle e que nós possamos sentir que o seu amor nos envolve para nos proteger, nos guardar e nos abençoar. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um bom dia e uma excelente semana. Vamos dar início ao nosso estudo, que tem por tema: como poderá o cristão entender o momento de renunciar para alcançar maturidade em Cristo? Vamos meditar na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. E o texto básico está em Marcos, capítulo 8, do verso 35 ao 37, que nos fala: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? O texto básico nos fala de renúncia e maturidade, em que isso poderá ajudar em nossa caminhada cristã. Veja que Jesus caminhava com seus discípulos e fez a eles uma pergunta. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Marcos 8, verso 27. Essa passagem bíblica nos leva a entender que nós somos seus discípulos e que caminhamos com Ele. Mas como será caminhar com alguém se não nos identificamos com aquele que caminha junto de nós? Vamos procurar entender o que Marcos pretendeu nos mostrar quando escreveu esse momento de Jesus com seus discípulos. Você está caminhando com Jesus. Quem Ele é para você? Para você, Jesus é tão somente o Messias, o Filho de Deus, ou para a sua vida e seu âmago, Ele é também motivo de poder e glória pessoal? Tendo Jesus feito a pergunta, vieram algumas respostas. E eles responderam: João Batista e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Marcos 8, 28. No entanto, essas respostas eram o que eles haviam ouvido que os homens diziam que ele era. Foi então que Jesus fez uma outra pergunta. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Marcos 8, 29. Quantos de seus discípulos responderam essa pergunta? Apenas um. E respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Marcos 8, verso 29. Quantos que hoje, caminhando com Jesus, poderá responder a pergunta que Jesus fez? Para que seja dada uma resposta objetiva e sincera, terá que haver uma renúncia de si mesmo, de nosso eu, de nossa intolerância. E isso só podemos fazer quando formos espiritualmente maduros. Vivemos um tempo de vaidades e de prazeres, pessoas onde o próximo importa muito pouco, mas o caminho que trilhamos com Jesus é aquele que ele disse: no mundo tereis aflições. João 16, verso 33. O caminho que Jesus nos pediu que trilhássemos foi de entrega, de renúncia, e que para segui-lo havia uma condição. Será que aceitamos essa condição de humildade? Foi assim que Jesus falou. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, verso 34. Prestaram atenção para quem foi que Jesus falou?
foi para a multidão e também para os seus discípulos. O que Marcos está tentando nos dizer é que não podemos seguir Jesus de modo triunfante, com a intenção de termos méritos diante de Deus, nos prevalecendo do nome de Jesus para conquistarmos glórias e poder. Mas Jesus viu os seus discípulos o seguindo para que fossem vistos como pessoas importantes. Afinal, onde Jesus estava, eles também estavam. Quando Jesus fazia milagres, eles sempre estavam presentes. Eram pessoas anônimas que tornaram-se conhecidas e queriam, por isso, ser respeitados. Pareciam surdos ao que Jesus ensinava e cegos ao ver a simplicidade que havia em Jesus, que renunciava-se a ponto de pedir aos que por ele eram curados que não dissessem a ninguém quem os havia curado. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu todos claramente, e mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Marcos 8, verso 25 e 26. Jesus, após isso, foi caminhando com seus discípulos, quando fez a primeira pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Jesus via seus discípulos indo com ele a caminho e discutindo por questões de poder, de importância e de privilégio, enquanto que Jesus lhes fala de renúncia, de serviço e de doação. Jesus certamente ia ouvindo seus discípulos e se perguntando: o que será que eu represento para eles? Como será que eles me veem? Jesus sabia, mas quis ouvir deles, e foi assim que perguntou: mas vós quem dizeis que eu sou? Somente Pedro respondeu. Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Se hoje Jesus fizesse a mesma pergunta, como será que iremos responder a Jesus? Qual será o caminho que Jesus nos mandou que trilhássemos e que hoje estamos trilhando? O caminho era o mesmo, o destino era as aldeias de Cesareia e Filipe, mas intimamente os caminhos eram opostos. Não estava disposto a renunciar, e para seguir Jesus não há outro caminho, não basta ser cristão. Queremos chegar com Jesus no reino do Pai, queremos caminhar com Ele, mas estamos dispostos a seguir o seu modo de agir? Jesus renunciou à glória do reino do Pai, renunciou a estar junto de Deus na sua glória para estar na terra com um povo que não o merecia. Esse foi o maior exemplo de renúncia que o mundo já conheceu. E nós estamos dispostos a renunciar a alguma coisa para um dia estarmos com Jesus na glória, com Ele, com o Pai? Jesus só pediu uma coisa para chegarmos junto com Ele, diante do Pai: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renuncie a sua glória e siga-me. Estamos vendo cristãos que querem negociar com Jesus o caminho da salvação. Esse caminho Jesus não negocia. Em todo o evangelho que ele nos deixou, o caminho da salvação é um só, que é identificar-se com ele na entrega, na renúncia do seu eu, sem buscar para si mesmo poder ou glória, sem querer para si a glória devida a Jesus. Renúncia e maturidade cristã são duas coisas difíceis de alcançar, pois para que cheguemos à maturidade cristã, temos que renunciar a nós mesmos. Isso foi Jesus que falou. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10, verso 38. Mas quem poderá ser digno de Jesus? Será aquele que se colocar diante do Senhor na sua condição de pecador? E assim Jesus disse: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Mateus 23, verso 12. Mas encontramos quem ainda faz como Pedro, chama Jesus de lado, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Marcos 8, verso 32. Como Pedro, dizem a ele que seu evangelho é ultrapassado, e para esses Pedros, Jesus hoje os está chamando à parte, dizendo: mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Marcos 8, verso 33. Entender Jesus é renunciar. É coisa muito difícil em nossos dias. E Jesus continua dizendo para aqueles que dizem segui-lo sem renunciar a si mesmo: vai-te, Satanás. Mateus 4, verso 10. Isso Jesus disse quando a ele foi prometida a glória desse mundo. A mesma glória que hoje uma multidão de muitos que se dizem cristãos estão querendo. Essa promessa de Satanás continua de pé. É só não renunciar a si mesmo diante de Jesus e receber. Transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, verso 8 e 9. Aquele que promete e vive o evangelho moderno não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens, como vimos em Marcos 8, verso 33. O que lemos em Marcos 8, 25 e 28, encontramos escrito também em Mateus 16, verso 13 e 16. Só que a resposta que Jesus dá a Pedro aqui em Mateus é diversa daquela que deu em Marcos 8, 31. A resposta de Jesus a Pedro em Mateus é aquela que ele tem para os cristãos que já se converteram e que aceitam receber o seu evangelho, como está escrito. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, verso 17. O evangelho vem sendo pregado. A Bíblia fala de maneira bem clara de como devemos seguir Jesus. Aprendemos com a palavra que Jesus renunciou uma vida no reino do Pai por misericórdia de nós pecadores. Jesus, quando ensinava, nos mostrava de como devemos agir para termos maturidade espiritual, como vimos em Marcos 8, 25 e 26. Jesus curou um cego, mas isso não se deu da primeira vez. Vamos voltar à palavra e nos lembrarmos de como foi que ela se deu. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Marcos 8, do verso 22 ao 25. Essa cura se deu em etapas. Por que será que Jesus não fez essa cura como as demais, e sim em etapas? Foi mais uma vez para nos dar uma lição daquilo que iria acontecer no caminho de Betsaida, quando Jesus anunciou que havia um caminho de cruz a ser seguido por ele. Veja o que disse, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Marcos 8, verso 31. Quando Jesus ensinava isso aos seus discípulos, Pedro tomou de parte e o repreendeu. Jesus viu que havia necessidade de curar a cegueira de seus discípulos, e isso seria como curar a cegueira daquele homem. Teria que ser feita em etapas.
Pois quem era Pedro para repreender Jesus? Quem somos nós para mudar o seu evangelho? Pedro era judeu e como poderia entender que o Messias, o Filho de Deus, poderia padecer, ser rejeitado por anciãos, príncipes e sacerdotes e ser morto? Esse não podia ser o Messias, tão esperado pelo povo, pois a lei afirmava que todo crucificado devia ser considerado como um maldito de Deus, pois deve de ter se lembrado da lei de Moisés que diz: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio 21, verso 22 e 23. Pedro o reconheceu como sendo Messias, mas o que Jesus dizia de si mesmo mostrava o contrário. Por isso, o tomou à parte e o repreendeu. Será que ainda hoje Jesus está sendo visto por muitos que dizem estar caminhando com ele, mas que ainda o estão vendo como viu aquele cego antes da cura total, como um salvador de forma imprecisa, buscando estar diante de Jesus à sua maneira, sem renúncias e sem maturidade espiritual? Será que ainda temos quem vai se lembrar daquilo que fala Deuteronômio, esquecido daquilo que falou Isaías? Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, verso 12. Jesus, em sua sabedoria, ensinava trazendo palavras que são capazes de trazer alertas para nós. No capítulo 4 do livro de Marcos, capaz de nos levar a fazermos uma reflexão de nossa maturidade cristã. Vejamos o que foi que Jesus ensina aos seus discípulos e a todo o povo que ouvia. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Marcos 4, verso 26 a 28. O que Jesus estava dizendo é que quando o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, somos uma semente que está sendo semeada no reino de Deus. Conforme caminhamos, somos fortalecidos como os grãos em uma espiga. O cristão em amadurecimento é um grão que está começando a se formar na espiga, e o cristão maduro se assemelha ao grão totalmente desenvolvido. Essa é a analogia perfeita para descrever a santificação, pois o amadurecimento das plantas, assim como das pessoas, é geralmente lento e progressivo, e no final sempre produz fruto. Mas que frutos o cristão vai estar dando? Doces, bons ou venenosos? É assim que vamos saber se já amadurecemos espiritualmente. A maturidade se consegue crescendo e se fortalecendo na palavra. Jesus estava falando de crescimento espiritual ou santificação. O cristão que já renunciou ao pecado está crescendo em santidade e em maturidade diante dele. A maturidade espiritual faz com que haja renúncia de coisas ligadas ao mundo, onde muitos acham que não é pecado e praticam. Qual é o nosso comportamento? Será o mesmo que de muitos que não seguem a Cristo? Paulo falava à igreja de Corinto e o que viu foi um comportamento mais ligado à carne do que ao espírito,
E foi assim que a eles falou: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 1 Coríntios 3, verso 1. Paulo sabia que maturidade espiritual requer muita renúncia, e isso não são coisas fáceis para um ser humano que teve a vida toda voltada para o mundo, tendo recebido dos pais uma criação distante da palavra de Deus. É por isso que não são todos os cristãos que conseguem alcançar a maturidade espiritual. Quando o Senhor nos sonda, o que será que Ele encontra em nós? Diante de Deus, somos como nos mostramos ao mundo, podemos nos colocarmos diante do Senhor com as mesmas palavras do salmista? Sonda-me, ó Deus, e conheces meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 9, verso 23 a 24. Vou encerrar este estudo pretendendo fazer com que aqueles que estão caminhando comigo entendam que a renúncia é uma maneira de nos mostrarmos que somos espiritualmente maduros na vida cristã. Quando agimos sem pretensão alguma de recebermos méritos, quando fazemos algo que pode ajudar o nosso próximo, como nos fala a palavra, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, verso 15. A vida cristã que nos leva ao arrependimento faz com que alcancemos maturidade espiritual e nos fortalece na fé, pois nos assemelha a Jesus como seus discípulos. Alcançar a plena maturidade espiritual é um processo longo e trabalhoso, é um processo de renúncias. O verdadeiro cristão vai entender quando passar por dificuldades. Talvez tenha que passar pelo deserto, caminhar nos vales, mas em todos os momentos os olhos têm que ser levados para o alto, de onde nos vem o socorro. Haverá momentos de alegrias e também de sofrimento, momentos de descanso e de trabalhar, mas que possamos enxergar, não como aquele cego, vendo os homens como se fossem árvores, mas como ele viu na última etapa, como a palavra nos revela. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Marcos 8, 22, 25. Que as mãos do Senhor estejam estendidas para que todos sejam abençoados. Amém, Senhor. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD.